O Málaga da Espanha me marcou muito porque é um sonho de criança, né? Eu chegar na Espanha, num país que eu nem sonhava em ir, eu aprender a falar espanhol, viver nesse país por 3 anos e poder jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra Eto'o, Henry, Messi, contra jogadores que eu via no videogame. Então, isso é o sonho de qualquer... É o sonho. Isso mostra como que é o futebol. Se eu talvez se eu tivesse desistido ali nessas 2 peneiras que eu fui reprovado, talvez eu não teria sido contratado depois para a equipe profissional. Quando eu fui fazer teste no Cruzeiro, eu lembro que no dia que eu fiz um teste tinha mais de 300 pessoas. Hoje eu sou treinador, igual eu falei, eu sou licenciado pela CBF, pela Conmebol. É impossível se avaliar 300 jogadores em uma hora. Ele era o Messi, mas não era o Messi todo. Por exemplo, o ataque era Messi, Eto'o e Henry. As estrelas eram Eto'o e Henry. Não sei se vocês já estudaram a história dele. O Messi, ele foi um projeto, o Barcelona criou ele, tira ele da Argentina, leva ele para a Espanha e fala assim, esse cara vai ser o melhor do mundo. O futebol não é só para quem sonha, é para quem faz e executa e tem muita perseverança. Tem gente que não está disposto a abrir mão das coisas que eu abri. Para quem trabalha, a sorte está muito longe, sabe? E eu sou um cara que trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, porque a sorte qualquer um pode ter sem trabalho. Então eu não acredito em sorte, acredito em Deus, acredito que eu estava no lugar certo e na hora certa. Olá pessoal, tudo jóia? Aqui quem fala é Bruno Silva, mais conhecido como Brunão. Estamos iniciando o podcast Papo de Vila, um podcast que vai revolucionar o segmento esportivo dentro de Juiz de Fora e região. Está aqui juntamente conosco dentro do nosso podcast, nosso primeiro episódio, e que vai estar somando o meu parceiro de podcast, Alex. Fala pessoal, meu nome é Alexander, eu sou fotógrafo, sou dono da Rai Fotos, estou aqui junto com o Bruno nesse primeiro episódio do podcast, junto com o Pablo, né? Você pode se apresentar um pouco? Oi pessoal, aqui quem fala é Pablo, meu nome é Pablo de Barros Paulino, sou ex-atleta profissional agora, treinador de futebol, licenciado pela CBF, pela Conmebol, e estou aqui hoje à disposição de vocês para bater um papo bem bacana. Estamos recebendo aqui conosco Pablo Barros, que é um ex-atleta profissional e está aqui juntamente conosco no Papo de Vila para narrar e contar a sua história no meio da sua trajetória de vida e expressar tudo o que ele viveu, narrando ponto a ponto e trazer a sua experiência no meio do segmento esportivo. Pablo, você, no meio da sua trajetória de vida, no meio da sua carreira, no meio da sua caminhada, conta para nós no podcast Papo de Vila como foi o seu início, como você começou, aonde você começou, como foi a sua trajetória, porque tudo tem um começo, né, Pablo? Tudo tem um início. Então, conta pra gente como você começou, porque a sua história é um exemplo e é um legado para gerações vindouras aí. Você poderia se expressar para nós? Obrigado. Eu sou natural de São João Nepomuceno, aqui pertinho de Juiz de Fora, fica a 79 quilômetros daqui. E eu comecei no futebol ali na minha cidade mesmo, em projetos sociais da prefeitura. Venho de uma família que já é ligada ao futebol. Minha família tinha um clube amador que chamava Santa Cruz. Então, literalmente, eu posso dizer que eu nasci dentro de um campo porque a minha casa era em cima do vestiário. Então, eu cresci literalmente jogando bola dentro de um campo e muitas vezes sozinho eu tinha que descobrir uma maneira de brincar, de me divertir. E eu já colocava coletes na trave, ficava brincando de derrubar o colete. Ali eu já estava treinando bater falta e fazia esse mesmo movimento em batidas de pênalti também. Então, ali era só uma brincadeira de criança. Eu nem imaginava que anos depois viraria minha profissão e mudaria a vida da minha família e das pessoas ao meu entorno. Mas sou de São João Nepomuceno, comecei no projeto social do José Luiz Pinho e Marco Aurélio Ayup, que são dois ex-atletas de São João Nepomuceno, que jogaram também Grêmio, Corinthians e rodaram muitos lugares aí, inclusive fora do país. Comecei com eles ali, meus 7, 8 anos de idade, continuei até 11 mais ou menos, foi quando começa a minha trajetória de sair para fazer teste e tentar buscar outras oportunidades. Mas o projeto social da prefeitura me ajudava bastante. Eu estudava na parte da tarde, acabava o treino, eu saía correndo para poder ir para o campo para treinar, porque ficava à noite rápido, então eu tinha que aproveitar. Mas basicamente eu comecei ali, tanto no clube da minha família, quanto nesse projeto social liderado pelo Marco Aurélio e pelo José Luiz Pinho. Poxa, bacana, Pablo, bacana. Cara, eu estou vendo você narrar a sua história. Eu trabalhei 4 anos e meio dentro dessa questão do projeto social.
E a gente vê como é que o projeto social ele tem um impacto avassalador e transformador na vida, ainda mais de jovens, né, sonhadores, entendeu? Assim como você narrou do seu início de vida, que tem um propósito, uma meta de se tornar um atleta profissional. Muitos deles, quando começam a trajetória, né, no meio do social, ou fazendo parte de algum projeto social, 80%, ou pode dizer, né, 100% das crianças ali, ou dos atletas, ou dos futuros atletas, é começar para chegar no profissional, entendeu? Então, tipo, tudo precisa de um começo, entendeu? Então, a gente vê que o social ele tem esse peso, né, cara? Ele tem essa potencialidade de poder levantar futuros atletas, futuros jovens, tanto meninos, tanto moças, né? Que o segmento feminino tem crescido cada período, cada tempo a mais, entendeu? E a gente fica vendo, né, que o social ele tem esse peso, esse impacto, né? E qual que foi a experiência mais avassaladora que você teve no procedimento social, quando você estava treinando, né? Que você falou, né? Que você saía correndo da aula para poder treinar, para poder fazer suas atividades, colocava os coletes, né, na trave, ficava chutando. Você está falando, eu até estou lembrando agora, né? Porque eu tenho um filho, o Azaf, né? O sonho dele é se tornar atleta, né? Ele está até com uma captação por esses dias para até fazer. Certo? E você está narrando porque ele faz a mesma coisa, cara. Ele pega as bolas, começa a chutar entre as traves, coloca os conezinhos, começa a fazer trabalhos funcionais. O interessante é que eu sou treinador também, mas o interessante é que eu fico observando que nem parte de mim, né? Fala só, Azaf, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, parte dele. Entendeu? Então é muito interessante isso. Ver que essa geração tem essa sede, cara, de chegar no profissional e galgar, sabendo que não é fácil, mas tudo tem um início, assim como foi o seu início. E qual que foi a situação mais marcante dentro do segmento social, quando você disse que começou com um projeto social, esporadicamente dentro de um projeto da sua família, que te marcou assim e que te inspirou, né, para poder sonhar a se tornar um atleta como profissão? Ao longo dos meus 20 anos como atleta profissional, eu descobri isso. A vida do jogador profissional, eu não vou falar números, mas se a gente levantar essa pesquisa é fácil, chega nela fácil. Acho que mais de 90% dos jogadores vêm de família humilde. E o objetivo principal é mudar a vida da família, assim como foi com a minha. Eu tenho certeza que da maioria dos atletas, ao longo desses 20 anos aí, eu atuei com poucos atletas que já eram de família rica e seguiram no futebol. E eu acredito que tem um porquê. O futebol ele te tira muito. Então, quando você já tem uma vida legal, você não quer abrir mão de certas coisas. E a gente que vem de família humilde, a gente não tem muita coisa. Então, a gente tem que se agarrar naquilo dali. O que me chamou a atenção primeiro, antes de continuar, eu gostaria de agradecer o convite de vocês por estar aqui hoje. E o que me chamou a atenção quando o Bruno entrou em contato comigo com esse convite foi falar de projeto social. Porque eu venho de um projeto social, eu coloquei isso como meta para mim na minha carreira em todos os clubes que eu atuei. Eu apadrinhei um projeto social nas cidades que eu atuei, foi assim em Fortaleza, foi assim em Belo Horizonte, em todos os lugares que eu passei. Meu Instagram tem isso. Eu participava ativamente de projeto social porque eu sou aquela porcentagem que deu certo do projeto social. E eu sei que para eu ter dado certo, muita gente ficou no caminho. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu falo da minha profissão e quando eu falo de projeto social. Porque eu venho de família pobre, de família humilde. Minha mãe era empregada doméstica, trabalhava na casa das pessoas. Meu pai foi vigilante do Bradesco por mais de 20 anos. Então teve muitos momentos da minha vida que eu tive folga e eu cheguei em casa e eu não vi meu pai e minha mãe. Porque eles estavam trabalhando, eu só via ele depois do horário normal de serviço. E às vezes eu vinha para ficar em São João 2 dias, um dia, e eu conseguia vê-los só na parte da noite. Mas ainda assim eu fazia questão de pegar ônibus e vir, porque valia a pena cada minuto estar com ele. Então o projeto social na minha vida, mudou a vida dos meus pais, mudou a vida dos meus irmãos. Hoje meus filhos vivem bem porque o pai deles saiu de um projeto social e eu faço questão que eles participem comigo de todos os projetos que eu participo. Eles conhecem, porque hoje eles vivem uma vida melhor, mas nem sempre eu tive essa vida que eles estão tendo hoje. Então eu faço questão de nunca esquecer a minha origem, de saber de onde eu venho. Sempre faço questão, seja aqui, seja em qualquer outra emissora ou canal que eu tiver, eu sempre falo o nome de São João, sempre falo o nome do Marco Aurélio Ayup, do Zé Luiz Pinho, porque eu penso que
eu não posso nunca me esquecer de onde eu vim. Hoje a minha carreira ela foi muito linda, mas ela foi muito difícil para ser conquistada. Então eu tenho que valorizar quem me ajudou a conquistar ela, porque a vida hoje está tão difícil. Então quando você tem pessoas, e eu sei que vocês são essas pessoas que ajudam, que estão dispostas a doar seu tempo para crianças carentes, assim como eu fui um dia, essas pessoas têm que ser exaltadas, porque senão chega um momento que elas também começam a perder força, que acham que o trabalho não está sendo visto, mas vocês têm um impacto muito grande. Talvez o impacto que eu tive na minha carreira, vocês têm na vida de muita gente. Então continue, seguem firme, que eu tenho certeza que grandes pessoas vão falar no nome de vocês, vão agradecer por tudo que vocês fizeram. Cara, você está trocando um ponto aí muito interessante. Você falou do seu treinador, né? Eu aprendi uma coisa comigo, que honra quem tem honra. Você é resultado, cara, de simplesmente as pessoas que você pré-honrou e tem honrado. Né? Você usou a narrativa aí agora erguendo a bandeira da sua cidade, que é São João Nepomuceno, que você falou, onde você passa, você nunca esquece das suas raízes, que é de onde você veio, que é São João, né? E o seu treinador, que você passou pelo projeto social. Então, o princípio da honra é uma coisa linda, cara. Uma coisa linda. Eu valorizo muito as pessoas que sabem honrar. Então, assim, ganhou cada vez mais um respeito, legal. Entendeu? Porque honra é tudo, não é? Sim, é. Entendeu? Outro ponto, assim, muito interessante, que eu quero até colocar, que você falou da sua família, e eu quero voltar com isso daí até dentro de uma pergunta. Qual que é o impacto que a sua família teve no meio da sua trajetória, no meio do segmento esportivo? Porque hoje em dia, né, é muito complexo a gente ver diversas famílias, mas é meio complexo a gente ver as famílias abraçarem a causa mesmo para realizar o sonho dos filhos, que é se tornar um atleta de alto rendimento, ou galgar, ou chegar lá no topo como um atleta profissional, ainda mais pelo o viés social que você disse que veio. Então, tipo assim, é muito complicado por questões de situações financeiras. Hoje, o mercado esportivo está algo muito difícil, cada tempo que passa de acessar não é fácil. Então, tipo, qual que é o impacto que a sua família teve? Sua família sempre te apoiou, sempre lutou para que isso acontecesse? Você poderia expressar para a gente? Eu iniciei falando do meu pai e da minha mãe. Eu venho de uma família de mais 4 irmãos. Na minha casa são 5 filhos. E eu sou o segundo mais velho. Então eu tenho um irmão mais velho que chama Bruno. O impacto da minha família é tão grande na minha vida e na minha carreira. Se não fosse meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, eu não teria sido atleta profissional. Então eu acho que isso aí responde a importância que eles têm na minha vida. O meu irmão, quando eu fui para o Olaria, no Rio, o meu irmão trabalhava no Rio, em uma empresa do Rio, e a gente morava longe. Eu morava em Olaria, que é perto do Complexo do Alemão. Ele morava no Catete, que é lá pro lado do centro. E muitas vezes ele pegava um ônibus para ele poder lá me ver, e o pouco de dinheiro que ele tinha, ele deixava comigo lá para comer alguma coisa e tal, e voltava a pé. Cara, nós estamos falando de uma distância gigantesca no Rio de Janeiro, que não é igual a gente aqui, que vai ali na Rio Branco, vai e volta. É bem... É muito grande. E eu vi ele fazendo isso várias vezes. E depois de anos ele veio me contar isso, que eu falava assim, pô, mas por que você não me falou que aquele era o único dinheiro que você tinha? Ele, pô, mas entre você ficar com fome e eu andar a pé, eu ando a pé. Então isso pra mim, eu faço questão sempre de exaltar o meu irmão mais velho. E meu pai e minha mãe foi essa questão de minha mãe trabalhando. E minha mãe trabalhou num lugar que foi muito doído para mim. Ali eu falei assim, cara, eu tenho que ser jogador profissional. Eu tenho que ser. Eu não tinha opção de não dar certo. Eu tinha que dar. Porque minha mãe trabalhava com uma pessoa que tratava ela muito mal. E um dia eu cheguei de surpresa e eu vi isso. Dói. E aquilo eu prometi para mim que a minha mãe sairia dali. E quando eu virei atleta profissional, eu não comprei carro, não comprei apartamento. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma casa aos meus pais e tirar eles do trabalho. Então isso para mim tem um impacto muito grande, porque, igual eu falei, eles me deram tudo e eu poder retribuir isso para eles, para mim não teve preço. E meu irmão morou comigo até pouco tempo da minha carreira profissional. Até eu casado, meu irmão ainda morou comigo por um tempo. Quando eu morei na Espanha, ele morou comigo lá, porque eu não tinha carteira de motorista, ele dirigia para mim. Então, a minha família, eu estou citando esses 3 porque é meu irmão mais velho, os outros são mais novos. Mas não que eles não tenham impacto também na minha vida, sim. Sempre nos meus momentos de derrota, onde que eu encontrava carinho, eram com eles. Até a motivação mesmo, motivação, né? De ajudar a sua família. Com certeza. Então,
tudo que eu fazia era por eles e hoje também faço pela minha esposa. Sou casado há 14 anos, então a minha esposa é advogada, ela foi minha advogada durante muitos anos, porque a minha esposa é advogada no direito esportivo e cidadania italiana. E meus contratos a partir de 2011, todos foram ela que redigia. Então eu sentava com os presidentes, eles me passavam o contrato, eu mandava para ela avaliava. E graças a Deus ela sentou com grandes presidentes, eu passei por grandes clubes, que ensinou muito para ela também, mas me ajudou demais, porque hoje a vida profissional, a nossa vida ela tá em contrato. Então se tem uma falha ali, depois eu não consigo cobrar isso. Eu não consigo chegar no clube, mas você não me avisou. Então tem que ser tudo analisado antes, porque depois que você assina, você tem que cumprir com o que você assinou. Então eu dei sorte de ter encontrado a minha esposa ser advogada e cuidar dessa área. Então a família para mim tem um peso gigantesco e eu não seria nada sem eles, e tudo que eu faço e fiz foi por eles. Ô, Pablo, você falou sobre quando você foi para o Olaria, né? Você pode contar um pouco dessa transição? Como foi sair da base lá no São João Nepomuceno, ter chegado na Olaria, depois profissional? Você pode dar um pouco da história dessa transição? Essa minha história ela é até legal, porque eu já jogava em São João com equipes adultas, mesmo tendo 14, 15 anos, eu já jogava com os adultos. E um dia teve um jogo de um campeonato, se eu não me engano, era a Copa Alterosa, que tinha um campeonato regional e um time de São João entrou nesse campeonato. E eles levaram um jogador daqui de Juiz de Fora, que chama Anderson Moreno, alguns conhecem como Anderson Esperi. E o Olaria, o pessoal do Olaria foi no campo para ver ele jogar, para poder levar ele para o Olaria. E eu joguei bem e o pessoal gostou também. E aí a gente acabou indo junto para o Olaria, e eu fiquei pouquíssimo tempo no Olaria, fiquei 6 meses no Olaria. E o Olaria tinha uma parceria já com o Vasco, que todo atleta que se destacava no Olaria, a prioridade era do Vasco. Então eu fiquei 6 meses somente no Olaria e o Vasco me comprou. E aí, depois do Vasco, eu fui até o profissional. Sim. Aí você chegou a fazer uma peneira antes ou foi direto do Olaria para lá? Do Olaria pro Vasco? Você chegou a fazer uma tentativa para um time maior, assim? Não, eu fiz muitos testes. Massa. Inclusive eu fiz teste no Vasco e fui mandado embora. Não. E aí anos depois o Vasco me compra. E eu fiz teste no Cruzeiro. E fui mandado embora, e anos depois o Cruzeiro vai na Espanha me tirar de lá e me trazer para jogar uma Libertadores. Então isso mostra como que é o futebol. Se eu talvez se eu tivesse desistido ali nessas 2 peneiras que eu fui reprovado, talvez eu não teria sido contratado depois para a equipe profissional. Então é interessante. E eu fiz essa pergunta para um dirigente do Vasco, que eu me lembrei de quando ele estava na base e quando eu cheguei no profissional. E eu fiz essa pergunta para um dirigente do Cruzeiro também. Eu falei, mas eu vim aqui de graça, vocês não me quiseram. Aí foi a hora, né? Aí ele falou assim, aí eu falei, agora você foi lá na Europa me buscar e me pagar um salário alto, o Vasco me comprou, por que eu não fiquei aqui se eu vim de graça aqui? Aí os dois me responderam assim, talvez você não atuou da forma que você atuou agora. Falei, talvez também vocês não me observaram da maneira correta. E eu passei batido, então... É complicado, isso aí que você está falando... Que é o que acontece, tá? Não é? Isso aí que você está falando é uma coisa muito complexa que acontece. Tem muitos jovens, cara, que de alto rendimento, que tem um grande potencial, entendeu? Que literalmente, quando chega ou no Pineirão ou na captação direta, né? Geralmente, cara, eles chegam lá com grandes sonhos, com grandes perspectivas, né? Com grande potencial, né, obviamente, né, para poder treinar ou fazer aquele teste, mas só que 100% às vezes não são olhados, né, de uma forma que tem que... Eu posso te dar um exemplo que vocês vão entender. O Gil, zagueiro, que hoje está no Santos, a gente jogou junto no Cruzeiro. O Gil fez mais de 30 testes no Vasco. Isso. E eu era capitão no Vasco na época. E ele ia toda semana. E o Vasco tinha na época 3 jogadores na zaga, que poderia chegar o Sérgio Ramos, que esses 3 não sairiam. Um era filho de político e tinha outros interesses. E eu cansado de ver, eu não tinha amizade ainda com o Gil. Sempre vendo aquele menino chegar lá e treinar e ir embora. Treinava e ia embora. E ele é de Campos. Então ele pegava ônibus, saía de Campos. E eu sou de São João, cara. A gente se identifica
com essas lutas, assim, talvez na cidade grande as pessoas atropelam isso e nem percebam, mas a gente que vem lá de baixo, que vem de cidade pequena, a gente percebe. Um dia ele sentou de um ônibus do meu lado, eu falei assim, cara, na boa, você não vai passar aqui, cara, você pode fazer quantos testes você quiser, você está perdendo tempo, vai para outro lugar e tenta em outro lugar. Aí expliquei que aqui, pô, tem 3 zagueiros aqui, eles não vão sair, são apadrinhados e tal. E aí o Gil continuou ainda fazendo mais umas 3 semanas de teste, acho que ele caiu em si, percebeu e foi embora. E aí voltou para Campos e ele subiu no profissional do Americano. Anos depois o Cruzeiro contrata ele e eu volto da Europa pro Cruzeiro. E aí, quando a gente chegou de imediato, a gente já se reconheceu e tal, e ele falou, pô, eu queria te agradecer daquele dia que você falou comigo lá e tal, talvez se eu não tivesse... Então, é um zagueiro renomado que chegou em seleção brasileira, hoje joga no Santos, jogou no Corinthians, ganhou tudo no Corinthians, mas foi mal observado. Foi mal observado porque deu azar de na posição dele tinham 3 caras que o clube já estava fechado para aquelas posições. Então ele poderia ser o melhor do mundo que ele não passaria, que os caras nem observaram ele a treinar. Então, anos depois hoje a gente é amigo, mas anos depois a gente se encontrou no profissional e ele me agradeceu por isso. Falei, não, eu fiz por você e faria por outros também, porque eu percebi o que estava acontecendo. Mas isso reflete o que você acabou de falar, muitas vezes a gente não é observado. Quando eu fui fazer teste no Cruzeiro, eu lembro que no dia que eu fiz um teste tinha mais de 300 pessoas. Hoje eu sou treinador, igual eu falei, eu sou licenciado pela CBF, pela Conmebol. É impossível se avaliar 300 jogadores em 1 hora. É impossível. Não é? É impossível. Então o cara ali vai... Quem aqui é indicação? Aí vai olhar quem é indicação. E se der sorte de você fizer uma jogada boa na minha frente e eu estar olhando, eu vou falar, pô, o Bruno aqui me chamou a atenção. Mas é impossível. É impossível você... Hoje os clubes estão trabalhando muito com captação, porque peneira escapou muita gente. Escapou muita gente, mas a captação também é a avaliação de alguém. Então muitas vezes o cara vai avaliar mal. E aí você não vai chegar nem ter a chance de fazer um teste, mas é complicado, cara, é complicado. A minha história com o Olaria, ela foi muito especial, porque o cara foi para observar um jogador e acabou me vendo. E aí eu não gosto de falar a palavra sorte não, porque para quem trabalha a sorte está muito longe, sabe? E eu sou um cara que trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, porque a sorte qualquer um pode ter sem trabalho. Com certeza. Então eu não acredito em sorte, acredito em Deus, acredito que eu estava no lugar certo e na hora certa. Mas eu tive que fazer muita coisa para poder chegar onde eu cheguei, porque Deus te dá a oportunidade. Se você também cruzar os braços e não fizer nada, ele vai falar, pô, eu tô te dando oportunidade. Então a minha história foi muito peculiar, porque eu fui jogar um jogo que não era para mim, fui observado, gostaram, e aí eu cheguei num clube que já tinha parceria com um clube grande, que a prioridade era desse clube grande, então eu acabei sendo comprado, mas eu sei que a minha história é 1 em 1 milhão. Então, igual eu falei, eu não gosto de falar que eu tive sorte, mas eu tive muito Deus naquele momento ali. Com certeza. Rapaz, o que você está falando é muito interessante, essa questão do alinhamento da fé. Eu até falo com os meus alunos lá da escola, eu até falo que a gente tem que ter foco, visão, meta e propósito. Por conta de quê? Perfeito. Se você vai fazer uma captação, como você disse aí, quase 300, né? Jovens que estavam ali correndo atrás do mesmo sonho. Né? Esses dias, a gente desceu com alguns alunos para poder fazer uma captação até lá no Corinthians. E eu falei com elas. Engraçado, que uma das frases, no dia a gente foi levar atletas femininas, né? Uma das frases que eu falei com elas, no caso, que era a treinadora lá, a Liz, né? Utilizou a mesma argumentação. Que ela falou, as captações, se você vem fazer um teste, o teste não começa naquela semana. Porque tem atleta que, tipo assim, a seletiva ou a captação direta, ela é, supondo, semana que vem ou 2 semanas à frente, ele começa a treinar daquelas 2 semanas até na captação. A captação, ela na verdade, ela começa 1 ano antes, ou uma vida inteira, ou um processo inteiro de preparo, entendeu? Então, no caso, são muitos jovens ali,
se locomovendo dentro de um propósito só, mas só que você utilizou uma temática muito interessante. Você teve fé, entendeu? Teve persistência, entendeu? Utilizou a questão do Jô, né? Que ele teve em várias peneiras. E é uma coisa também que a gente que vê esse cenário, né? Vê que é muito complexo, porque você vai e faz teste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e às vezes o atleta não passa e bate aquela frustração. Ele começa a pensar, pô, será, o que eu estou errando? Será que eu sou ruim? Sim. E, geralmente não chega no foco, no alvo, no objetivo maior, que é ele chegar no clube ou se tornar um atleta como profissão, entendeu? E você, como conseguiu já chegar lá em cima, você que já conseguiu galgar o seu objetivo como atleta profissional, entendeu? O que você tem a falar para essa galera que geralmente vai fazer as captações, às vezes é reprovado, às vezes pensa em desistir, desanimar, porque às vezes errou 1 vez ou 2 vezes e fala, poxa, futebol não é para mim, mas às vezes o atleta tem um potencial, às vezes ele é bom, às vezes ele errou, às vezes até como você predisse, às vezes uma posição, às vezes que ele está atuando ali, às vezes não é aquela posição que o clube está precisando naquele momento, né? O que você tem a dizer para essa galera aí, para esses atletas que tem esse sonho, tem esse objetivo, mas às vezes foi reprovado, às vezes em 1, 2 ou 3 peneiras, né? E tá aí frustrado. Eu costumo pensar o seguinte, o sonho de ser atleta profissional, vários têm esse sonho. Só que o seu sonho, Bruno, ele é particular seu. Com certeza. Ele é seu. Então você tem que saber o tamanho do seu sonho e o que você está disposto a fazer por ele. O meu sonho, eu falo isso até para as pessoas. Eu não sonhava ser atleta profissional porque eu queria aparecer na televisão. Eu sonhava em jogar até regional, cara. Tinha uns caras de regional que eu falava, pô, meu sonho é ser igual esse cara. Na regional. Então eu acho que Deus me levou até muito mais longe do que eu sonhei para mim em algum momento. Só que o meu sonho, ele bateu em algum momento com a necessidade de mudar a vida das pessoas que eu amo. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é isso. Eu não posso avaliar o tamanho do sonho de ninguém, ou mensurar ele, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele tem que ir até a dor, ou se ele... Isso é particular de cada um. Eu tive uma coisa que me motivou, que foi mudar a vida dos meus pais, dos meus irmãos. Eu botei isso como objetivo e falei, cara, não vou parar. Eu já me frustrei em vários testes que eu fiz. Inclusive, um do Cruzeiro eu voltei e falei com meu pai. Falei, pai, vou trabalhar, cara, vou ajudar vocês, sabe? Eu acho que vou ajudar muito mais do que ficar indo dando despesa aí fora aí. Só que apareceu um teste na outra semana, eu falei, pai, eu queria ir. Ele falou, mas você não falou que ia... Só que meu pai nunca falou assim, não, você falou que ia ficar, agora você vai ficar. Não, meu filho, que isso, você é novo, você tem que sonhar mesmo. Então... Isso é muito individual, isso é muito particular. Eu acho que a minha história de vida ela é uma lição muito legal, porque, igual eu falei, eu fui reprovado de clubes que me contrataram depois, sendo que eu estava lá de graça. E me ofereci de graça para eles e eles não quiseram. Acontece tudo isso, cara, de você ser mal visto, ou de às vezes o clube não está procurando a posição que você foi lá oferecer, ou às vezes você mesmo não apresentou o que você pode apresentar, isso acontece. Ou até mesmo, cara, a sua vida não é para ser jogador profissional. Às vezes a sua vida é para ser outro tipo de profissão, um ótimo professor, um bom médico, um ótimo fisioterapeuta, um podcaster. Então, eu costumo dizer isso, cara. Não sonha só com uma coisa, sonha com várias. Porque, mas eu jogo futebol, eu treino todo dia. Tá bom, eu conheço várias pessoas em São João que eram melhores do que eu no futebol. O futebol não é só para quem sonha, é para quem faz e executa e tem muita perseverança. Tem gente que não está disposto a abrir mão das coisas que eu abri. Eu em clubes que eu passei, eu tinha uma história num clube, que eu não vou falar o clube, mas eu quase fui estuprado dentro desse clube. Então, o futebol é isso, cara, é saber até onde você está disposto a ir. Lógico que eu não estava disposto a ser estuprado, ninguém está. Mas eu passei por uma situação que eu não imaginava passar nunca na minha vida. Em São João eu tenho certeza que eu não passaria. Mas eu falei, cara, isso aqui é uma pedra, eu vou passar, vou pular por isso. Graças a Deus teve pessoas no momento que eu passei por isso que me salvaram e me ajudaram a passar por isso. Mas isso para mim, isso não me gerou um trauma, mas me gerou uma reflexão de... Hoje, por exemplo, eu não deixaria meu filho ir com 11 anos fazer teste, igual eu fui. Hoje nem pode, na verdade, os clubes não aceitam. Eu morei debaixo de arquibancada, de concentração e tal, no meio de rato, no meio de barata, eu passei fome. Em um clube que eu passei, a última alimentação era 5 horas da tarde. Então, tipo assim, eu com 13 anos.
Então, pô, 7 horas da noite eu tava morrendo de fome, cara. Então aí a gente se adaptava. Eu pegava o jantar, separava metade do prato e guardava a outra metade para comer 7 horas, 8 horas da noite. Então, você entende que o sonho, ele é muito particular, é muito particular. Depende do que... Está disposto a pagar o preço, né? Está disposto a pagar o preço. Por isso que eu não aceito quando falam que eu ou qualquer atleta profissional, esse cara teve sorte, cara. Isso é muito longe de sorte. Isso é muito longe de sorte. Eu tive que... Quantos aniversários eu passei longe do meu pai e da minha mãe? Meu e deles, dos meus irmãos, meus amigos. Eu perdi amigos para droga, para vida, e eu não pude nem ir no enterro deles. Então, tipo assim, aí um cara vai virar para mim e falar que eu tive sorte. Pô, então, tipo assim, isso pra gente é ofensivo. Para atleta profissional, é uma ofensa. Você virar para mim e falar, pô, você teve sorte. Então, não tive sorte, cara. Eu perdi muita coisa. Hoje, eu vivo coisas hoje que eu não pude viver lá atrás. Hoje eu compro um jogo de videogame que eu não pude comprar lá atrás. Hoje eu vou no shopping com meus filhos, eu brinco com eles porque eu não pude ir no shopping lá atrás. Então isso está muito distante de sorte, mas ao mesmo tempo está muito próximo de sonho. Então é mensurar até onde eu estou disposto a ir por esse sonho, até onde eu estou disposto a lutar. Agora a reflexão que eu deixo é essa. Talvez você não tem que ser um atleta profissional, talvez Deus preparou outra coisa muito legal também para... propósito. Eu falei isso aqui no começo, talvez a minha fala hoje vai ter um impacto, mas eu tenho certeza que o que vocês fazem no dia a dia talvez está impactando mais do que a minha profissão, para as pessoas que vivem com vocês. Então, você é tão importante quanto eu. Então, eu não vejo essa diferença. O que eu posso dizer é isso, futebol não é para quem gosta, é para quem ama e quer muito. Porque senão você desiste. Verdade. Ô, Pablo, você pontuou uma questão aí que é até um pouco meio polêmica, cara, mas só que a gente que está inserido nesse meio, a gente tem observado muito isso, que é a questão do assédio, né, cara, no meio dos atletas. Eu tô te falando assim que eu mexo com isso tem 11 anos, né? Tem 11 anos que eu mexo com essa questão de pauta esportiva, a gente vê cada coisa, cara. E eu quero até pré-pontuar, você que é pai, né, você que é mãe, para você ficar de olho, conversar sempre com seus filhos, conversar com a sua filha, você que tem filha atleta, mulher, conversar com seu filho menor de 10, 11, 8 anos, porque é muito complicado isso. Às vezes vem as falsas propostas, né, entendeu? Tomar cuidado com viagens. Estou te falando porque a gente se envolve muito, a gente sempre está viajando, a gente vê cada situação, cada caso, e são situações que o povo não fala, mas acontece, entendeu? Que é dificilmente você vê alguém bater de frente com essas temáticas, mas acontece. Então o futebol, ele é lindo, ele é bonito, mas tem também pessoas maldosas, infelizmente inseridas nesse meio. Em toda a área, né? Em toda a área, em toda a área. Então, você que é pai, você que é mãe, sempre gasta um tempo conversando com seus filhos, conversando com a sua filha, porque o futebol feminino hoje popularizou, né, ganhou tanta intensidade, assim como o masculino. E ficar ligado nessas questões, porque é muito sério e muito importante, né? Mas, Pablo, voltando para essa questão da nossa conversa, cara, sobre os clubes. Qual foi o clube que você passou, não é, Alexandre? E que mais te marcou, cara? Tipo assim, teve um clube que, poxa, Pablo, não, esse aqui foi o que, poxa, marcou minha vida. Porque sempre tem, né? Sempre tem um que a gente tem um apreço a mais, um carinho a mais. Qual foi um desses clubes, assim, que marcou a sua trajetória de vida e que você teve uma experiência tanto boa e tanto negativa no meio da sua trajetória? Cara, eu falo, eu sou vascaíno. Hoje eu sou torcedor do Vasco porque é impossível não amar o Vasco depois de tudo que o Vasco me proporcionou. Então eu venho de uma família que todos eram flamenguistas e todos se converteram para vascaíno, porque o Vasco, logicamente, Deus em primeiro lugar, mas o Vasco mudou a vida das pessoas que eu mais amo no mundo. Deu a oportunidade, igual eu falei, de tirar minha mãe de um emprego que ela já foi humilhada, de dar uma vida melhor, de dar uma casa, de dar um carro, de dar uma viagem. Então é impossível não ter amor e carinho por esse clube. Então o Vasco eu tenho um amor muito grande. E eu vivi um momento muito legal na minha vida no Fortaleza, porque eu participei da reconstrução do clube. Hoje o clube joga Libertadores, mas eu entrei lá na Série C do Brasileiro. Aí a gente subiu na Série C, foi inclusive aqui em Juiz de Fora, contra o Tupi, em 2017. Olha, sério? Eu tava nesse jogo. Sério? Eu tava nesse jogo.
E aí, em 2018, a gente foi campeão da Série B com o Rogério Ceni lá no Fortaleza, no ano do centenário do clube. Nossa. Então, eu vivi coisas no clube, a reconstrução mesmo. Eu saí da Série A, eu estava no América Mineiro, na Série A do Brasileiro, e fui para o Fortaleza na Série C, porque eu senti que era um chamado que eu tinha que ir. E graças a Deus eu aceitei o convite, porque foi um clube que me marcou muito. E o Málaga da Espanha me marcou muito porque é um sonho de criança, né? Eu chegar na Espanha, num país que eu nem sonhava em ir, eu aprender a falar espanhol, viver nesse país por 3 anos e poder jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra Eto'o, Henry, Messi, contra jogadores que eu via no videogame. Então, isso é o sonho de qualquer... É o sonho. Você tá falando, eu tô até lembrando, você narrando o começo da sua trajetória, entendeu? E aonde que eu cheguei. Nossa, rapaz. Então, e aí eu tenho uma história que no meu primeiro jogo contra o Barcelona no Camp Nou, a gente entra, o jogo 4 da tarde, a gente entra 2h30 mais ou menos, chega no estádio. E a gente sobe no campo para fazer reconhecimento, para saber qual chuteira você vai usar, se é trava de tarraxa, de borracha, trava alta, trava baixa. Isso é normal em qualquer país. E eu entrei, eu fui no meio do campo do Camp Nou, peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei, pai, tô no meio do campo aqui do Barcelona, a gente venceu. Nossa, imagina. Nossa, meu pai começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu já chorei muito com essa história. Ela sempre me emociona, mas hoje eu consigo me controlar mais, senão eu já tava aqui chorando já. Mas foi muito legal porque eu tenho 2 ligações marcantes assim com meu pai, que é essa do Barcelona e uma antes do Vasco, que eu ligo para ele na sexta-feira e falo assim, pai, eu subi pro profissional. Ele falou, pô, que bom, meu filho, mas como é que tá acontecendo? Eu falei assim, eu vou jogar amanhã contra o Fluminense no Maracanã, tá sendo final do Carioca. E a minha estreia no Vasco foi assim, eu treinei na base na quinta-feira, na sexta eu treinei no profissional, no sábado eu joguei para 70 mil pessoas no Maracanã. Nossa. E pior, o Vasco empata, vai para os pênaltis e o Antônio Lopes me coloca para bater o 5º pênalti. E eu bato e erro. Nossa! Eu bato e erro na minha estreia. E o Fluminense faz e passa para a final e eu falo, cara, minha carreira acabou. E aí, anos depois, eu tô no meio do campo do Barcelona fazendo a ligação pro meu pai. E essa ligação do Vasco foi legal, porque eu liguei pro Bradesco, que é onde ele trabalhava. Aí liguei, o cara atendeu, eu falei, pô, eu Pablo, será que você pode chamar meu pai rapidinho? Aí o cara foi, chamou meu pai, que é vigilante e tal, aí ele veio, o que aconteceu, meu filho? Aconteceu algum problema? Aí eu dei a notícia pra ele, falei, pô, subi profissional, vou jogar amanhã no Maracanã de titular. E essa do Barcelona, ele já tava em casa já, mas foi tão emocionante também, porque... eu em Barcelona, eu ligava São João Nepomuceno. Nossa. Então, para mim, foram 2 ligações muito marcantes para mim. Não, imagina ele, imagina o pai dele, entendeu? Olhando. Porque, tipo assim, eu sou pai, né? A gente que é pai, sonha no mesmo sonho dos nossos filhos. Agora, imagina aquela trajetória, entendeu? Dele assistindo você ligando para ele, ele lembrando lá do seu início. Cara, marcante demais isso, cara. Foi muito legal. Sensacional. E meu pai... O meu pai acho que sonhou mais do que eu ia ser jogador profissional. Eu, em determinado momento, eu falei assim, não, pô, se eu jogar só um campeonato estadual, para mim já tá bom. E, pô, eu joguei Libertadores, joguei Copa do Rei, joguei Campeonato Espanhol, classifiquei para uma Champions. Eu não joguei a Champions, mas classifiquei para uma Champions. Fui campeão brasileiro aqui, fui vice da Série A, fui campeão da Série B. Então, tipo assim, meu pai acreditou em tudo isso. E eu, em determinado momento, eu falei assim, cara, acho que eu tô indo longe demais. Eu não esperava tanto, não. Foi em qual período que você jogou no Málaga mesmo? Eu joguei na Espanha 2008, 9 e 10. Ah, sim. E como é que foi jogar com o Messi? Tava no início da carreira, né? Tipo, o Messi, se eu não me ouro, engano, ele começa a subir profissional na temporada 5-6. 2005-6. Então, na temporada 7-8, que é a que eu chego na Espanha, ele era o Messi, mas não era o Messi todo. Por exemplo, o ataque era Messi, Eto'o e Henry. As estrelas eram Eto'o e Henry. Sim. Mas ele já era diferente, já é o que a gente vê hoje. Mas as estrelas ainda não era ele, era o Eto'o, Henry, Puyol, tinham outros caras. Mas já ali eles já... Porque o Messi foi um projeto, né? Não sei se vocês já estudaram a história dele. O Messi, ele foi um projeto, o Barcelona criou ele
tira ele da Argentina, leva ele para a Espanha e fala assim, esse cara vai ser melhor do mundo. E desde então, tem um repórter espanhol que acompanhou ele de 13 anos até a primeira bola de ouro. E o Barcelona já tratava ele assim com 14 anos, tipo assim, ele vai ser melhor do mundo. A gente tem certeza, ele está sendo criado para isso. Então o Messi foi um projeto que o Barcelona acreditou ali desde o início e deu certo, né? Virou o que virou. Mas ele já era o Messi, já, porque eu falei, com 13, 14 anos o Barcelona já tratava ele assim. Ele já tinha esse status. A torcida já tratava ele dessa forma, com esse potencial. Só que os mais famosos eram Eto'o e Henry nesse momento. Foi legal demais. No Fortaleza, o time subiu da Série C para a Série B no Centenário, né? Da C para B não. A gente foi campeão da B no ano do Centenário. Ah, sim. É bem comum, né? Normalmente. Né? Se você pesquisar, pouquíssimos clubes. E eu, se eu não me engano, eu consegui ser campeão com o Fortaleza no ano do Centenário e consegui ser campeão com o América Mineiro no ano do Centenário. Mas com o América eu fui campeão estadual. Sim. Mas tinha... Tem alguma coisa com você, tinham né? Tinham 15 anos que o América não ganhava um estadual. Uhum. E a gente ganhou com autoridade, porque a gente venceu o Cruzeiro na semifinal e ganhou do Atlético na final, pra não ter dúvida. Sim. E tipo assim, se pega o outro e ganhamos dos dois. E se eu não me engano, foi no ano do Centenário também. Então, eu falo, cara, eu tive momentos, Deus foi muito legal comigo, assim. Eu tive momentos muito especiais na minha vida, assim. Eu joguei com o Romário, com o Edmundo, com o Louco Abreu, o Ricardo Oliveira, com o Ayala, zagueiro argentino. Então eu nunca imaginei viver Pablo Aimar, D'Alessandro. Eu nunca imaginei viver com esses caras. Esses eu joguei a favor, né? Se eu falar os que eu joguei contra, é mais legal ainda. Eu falo assim, da galera que nossa geração conhece, eu só não joguei contra o Cristiano Ronaldo. Uhum. Neymar, todos aí, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, todos vocês pensarem aí, eu joguei. Você jogou em 18 clubes, né? Joguei. Eu só não joguei contra o Cristiano Ronaldo. É quase o Louco Abreu brasileiro, né? Praticamente, né? Cara, deu uma rodada aí. Então, qual a maior dificuldade, cara, assim, que você teve no meio da sua trajetória como atleta? Por exemplo, porque geralmente cada atleta, né, tem a sua história, né? Por exemplo, pegar até essa pegada aí, o exemplo do Ronaldo, né? Uhum. Teve questão da lesão dele. Então, geralmente, o que para um atleta no meio da caminhada é lesão. Sério? Rapaz. Então, infelizmente, né? Então, sim, você poderia narrar pra gente aí? Porque geralmente são coisas que acontecem no meio da trajetória, né? Lesões que, infelizmente, trava um processo, né? Ou um objetivo, entendeu? Ou a sua própria profissão, né? Como atleta. Você poderia narrar aí pra gente? Eu tenho dois ídolos, assim, tirando meu pai e meu irmão, que são meus ídolos de vida. Eu tenho dois ídolos, assim, que eu faço questão de exaltar sempre. O Marco Aurélio Ayup, de São João, e o Ronaldo Fenômeno. Eu sou completamente apaixonado nessas pessoas que eu citei. Eu fico perto delas, eu fico nervoso e tal. E eu sou tão apaixonado no Ronaldo que eu tive a mesma lesão de joelho que ele, cara. Eu rompi o tendão patelar ano passado e aí eu decidi parar. Primeiro que é uma lesão muito grave. Eu tô voltando agora de me recuperar dela. É uma lesão assim muito grave. E, cara, o futebol, o que passa na televisão ali é muito legal, mas aquele dali é 1%, cara. Os 99% que é bastidores é muito pesado. Então, psicologicamente, eu tava muito ferido, muito machucado já por tudo do futebol. Porque no futebol a gente convive com salários atrasados. Desses 18 clubes que eu joguei, acho que 3 me pagaram em dia. Todos os outros foram salários atrasados. E isso impacta diretamente na vida da sua família inteira, porque você trabalha, você conta com aquilo, aí não sai. Mas um dia você vai receber, beleza, mas e como que você vai viver até esse um dia? Então você começa a tirar de lugares que não podia ter tirado, e aí quando sai daqui 2, 3 anos aquela dívida, você tem que repor o que você tirou. Então você acaba meio que perdendo, você fica ali, tira daqui, bota ali, bota aqui, tira aqui. Então eu convivi com muitos salários atrasados, eu convivi com muita pressão de dirigente, e isso é uma das coisas mais terríveis do futebol profissional, a pressão psicológica que você sofre no dia a dia. Essa questão que se tornou futebol de torcidas também me machucava muito, sabe? Porque
Inúmeras vezes eu não pude ir buscar meu filho na escola, que tinha torcedor na porta da escola do meu filho. Isso é normal, tá? O povo não sabe separar, né, cara? Isso é normal, coisas, né? isso é normal. Complicado. Muitas vezes saindo de um estádio, eu costumei morar em casas, assim, em condomínio, e o pessoal da segurança do condomínio me ligava e falava, Pablo, onde você tá? Pô, não vem agora não que tem torcedor aqui na porta. Pô, eu queria ir pra minha casa, cara. Pô, isso acontece em outra profissão? Eu parar no médico, na porta da casa dele e falar, pô, não gostei do que você fez. Isso não acontece, cara. Por que no futebol isso ainda acontece, entendeu? Por que não trata o futebol como uma profissão? Porque é uma profissão. Com certeza. Eu fui CLT, a minha vida inteira. Carteira. Tem muita gente que não sabe que o jogador é CLT. Que trabalha, que tem carteira assinada. Mais de 90% ganha até um salário mínimo. Cara, isso é uma pesquisa, isso aí. Sim. Eu tenho ela no meu celular, inclusive. Eu não lembro exatamente a porcentagem. Cara, eu tô pra te falar que eu acho que é 96%. Sim. Ganham... Você tem noção? De 96% dos atletas cadastrados na CBF ganham menos de R$ 1.500 por mês. Sim. Já então, é tão difícil chegar no profissional, né? É tão difícil, e aí, por isso que eu falei lá no começo, que às vezes também você tem que sentir o momento de falar assim, cara, pô, acho que eu vou estudar e vou tentar, porque o futebol aí do Neymar, isso aí é 0, São poucos, né? Entendeu? É um professor que acaba rápido também, né? Tanto é com 35 anos já é, para a maioria dos atletas é um e muitas vezes os jogadores não se preparam e acham, vou dar um exemplo, eu estudei, fiz tudo que tinha que fazer, mas eu achei que quando eu terminasse a minha carreira as coisas seriam mais fáceis. Aí eu descobri que eu vivia numa bolha, cara. Eu vivia numa bolha, literalmente. Que quando eu saí dessa bolha e eu vi a vida normal, e eu falei assim, que isso? As pessoas estão lutando para receber um salário mínimo, 2 salários mínimos. E é a realidade, era a realidade dos meus pais. E no futebol, nesse 0, tantos % aí, é uma bolha, cara. Então, tipo assim, a gente convive com salários altos e tal, e aquilo ali vira a sua realidade. Só que é uma realidade que tem prazo de validade. Você não vai jogar com 50 anos, entendeu? E muitos jogadores não se preparam para isso. Então, quando para, leva um susto muito grande. O Ronaldo Fenômeno fez uma pesquisa que em 2 anos, quando você para de jogar, em 2 anos o atleta quebra. Vi isso daí. Você viu essa pesquisa? Vi. Cara, isso é interessantíssimo. E ele criou uma empresa para tentar ajudar, para assessorar esses atletas, porque o cara para de jogar e quer manter o mesmo padrão de vida, quer ter o mesmo carrão, a mesma casa, fazer as viagens que fazia. Só que aí já não entra mais igual entrava, cara. E aí em 2 anos o cara, não é que o cara fica mal, o cara quebra. Tipo assim, vende tudo, não tem mais nada. Como você falou, ele tenta viver o mesmo nível de vida que ele vivia, porém... Por isso que eu nos últimos clubes que eu joguei, até pela experiência que eu tava, e nos últimos clubes eu fui capitão em quase todos os clubes, então você acaba tendo um poder de fala um pouco maior. Eu cobrei isso de alguns clubes, que os clubes tinham que ter, eu acho que a CBF tinha que obrigar a ter educação financeira dentro das categorias de base. Porque o menino sobe ali ganhando às vezes R$1.000, R$1.500, e ele está acostumado com a realidade. De repente o primeiro contrato dele, se ele tiver num time grande, os primeiros contratos do Flamengo é 40, 50 mil reais. Um menino de 16 anos ganha isso no Flamengo. E, pô, aí o menino acha que vai ganhar isso daí pro resto da vida, cara. Todo, né? Pro resto da vida, entendeu? Muitos atletas acabam assinando um contrato que não é vantajoso. Não é vantajoso. Então eu acho que a CBF tinha que obrigar os clubes a falar sobre... Eu acho que a educação financeira tinha que ter na escola pública. Com certeza. Sim. Eu acho que tinha que ter isso em escola pública. A gente outro dia, eu tinha até comentado, que acontece, a cultura do brasileiro em si não se direciona para isso. Não. Lá fora eu notei isso. Lá eles cuidam com mais carinho de formação mesmo. Né? Aqui, cara, aqui a gente não forma, que a gente vende. Que vende. Eu fui um produto durante 20 anos da minha vida. Fui um produto. O dia que eles espremeram tudo desse produto e não tinha mais nada, a minha carreira acabou. Mas o atleta, ele é um produto. O atleta em geral, não estou nem falando do jogador de futebol, não. Qualquer atleta de alto rendimento é um produto. Então, eu acho que isso tinha que partir desde lá da nossa formação de escola pública, e eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Então, ninguém nunca falou para mim sobre dinheiro. Então, quando eu ganhei meus primeiros dinheiro, eu perdi tudo. Não sabia lidar com isso. Meu pai foi acostumado com salário mínimo, minha mãe também. Então, tipo assim, eles não tiveram maturidade.
Eu falo assim, meu pai e minha mãe me deu tudo, cara. Educação e respeito. Que é o que eu acho que a gente tem que ter. Mas essa parte financeira a gente não sabia. Então, tipo assim, eu escorreguei muito na minha vida. Mas, enfim, voltando pro assunto principal que a gente estava, é isso, cara. Eu acho que a gente tinha que falar um pouco mais sobre formar mesmo no geral, que eu tenho certeza, porque eu falei, pro Pablo ter virado atleta, muitos Pablos foram perdidos aí no caminho, entendeu? E hoje eu não sei o que aconteceu com esses Pablos que foram perdidos. E o futebol hoje, ele vende 1 e mata 9 de 10. Isso é uma conta muito grande, cara. Você matar... Porque você não mata o sonho só, você mata a família inteira que tá ali sonhando junto. Eu tava vendo que eu não vou citar o clube, né? Uma descrição acerca de um determinado clube que a atleta pegou, fez seletiva, o Pineirão, né? O clássico Pineirão, passou na seletiva, aí fez aquela seletiva que fica, eu acho que uma semana lá, ficou uma semana. Aí passou para a terceira fase, aí tinha que ficar indo lá, jogava alguns jogos, tudo. E foi gerando aquela perspectiva no adolescente, porque tipo assim, um adolescente de 14 para 15 anos, ia fazer 16. Então, os adolescentes já cria aquele sonho na cabeça, já traça aquele objetivo, pô, cheguei, consegui. Aí houve a troca de diretoria. Nisso que houve a troca de diretoria, cortaram a menina. Aí a mãe dela, como você falou dos pontos psicológicos, né? Falou que a menina ficou abalada. Aí começou a fazer tratamento com ela, porque ela já tinha desenhado algo na mente, no coração dela, que seria aquilo. Os treinadores que estavam ali já tinham pré-pontuado isso aí para ela, e ela não conseguiu, entendeu? Ficou menos de um ano naquele vai e volta, e ele sempre pontuando, não, você vai ficar tudo, e do nada cortou, e ela voltou para a estaca zero no início. Né? Então, tipo, essa questão também de, como foi pré-citada, a questão da educação financeira, que é bacana ter nos clubes, né? Uma coisa também que tem que enfatizar mais também é nessa questão das seletivas, essa questão também do atleta mesmo profissional, esse cuidado emocional, psicológico, né? Que você até disse que teve aquele primeiro jogo. Hoje os clubes hoje estão tratando mais o psicológico do que o financeiro. O financeiro é quase zero. No Brasil até um pouco menor, né? Na última Copa, por exemplo, o Brasil foi a única seleção que não levou um psicólogo, né? Então, mas hoje, por exemplo, vamos falar dos 20 clubes que estão na Série A, todos têm. Todos têm. Então, eles estão lidando mais com essa... Talvez não está lidando da maneira ainda que é o impacto de uma doença psicológica, um problema psicológico. Isso... Cara, eu dou esse exemplo meu, né? Você volta tão mal, cara, quando você é dispensado, porque você fala assim, eu perdi o meu sonho, e ao mesmo tempo você começa a se questionar, tipo assim, pô, será que sou eu que sou ruim? Será que futebol não é para mim? Então, tem que ter muito cuidado. Hoje os clubes estão tendo um pouquinho mais de cuidado. Eu, na minha geração, não tive. Por exemplo, eu errei um pênalti no Maracanã na minha estreia para 70 mil pessoas. Eu não tive ninguém que sentou comigo e, pô, vamos conversar? Eu não tive. O meu psicólogo foi ter medo de Eurico Miranda. E ele passava, eu falei, pô, eu tenho que ficar firme aqui, porque senão esse cara vai fazer alguma coisa comigo. E ele foi tudo que vocês viram na televisão mesmo. Daquele jeitão? Daquele jeito, folclórico mesmo, mas tinham coisas que eram direcionadas de propósito para ser feito, que aí já gerava um medo na base, e a gente já crescia com aquela mentalidade de ter medo dele. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando a gente mora em concentração, a gente treinou ali de manhã, cara, você não tem nada para fazer até o outro dia. Hoje tem celular e tal, antes só tinha televisão, Globo, ali o básico. Então, uma hora você cansa de ficar dentro do quarto. E eu pegava e sentava ali em São Januário, nas cadeiras, e sentava ali, ficava ali olhando pro campo e falando, pô, um dia eu vou jogar aí, um dia eu vou subir, um dia essa arquibancada vai estar lotada. Eu ficava imaginando, todo jogador de base sonha com isso. Com certeza. E, cara, por exemplo, vinha um funcionário correndo e falava assim, levanta, o Eurico tá vindo. E aí todo mundo tinha que se esconder. Isso era um medo psicológico, entendeu? Então, tipo assim, o meu psicólogo foi ter medo do Eurico. Eu me tornei forte por ter medo dele. Sim. Mas eu não tive um cuidado psicológico. Foi um mal necessário, né? Praticamente. Cara, foi um mal necessário,
Mas eu não agradeço, eu poderia falar assim, pô, foi um mal necessário e eu agradeço ele por isso. Não, foi a forma que você encontrou de encarar o problema, Foi a forma que eu né? encontrei, foi um mal necessário, concordo com você. Mas eu jamais agradeceria ele, porque, pô, era pavor, cara, a gente tinha medo mesmo. Tinha medo dele, sabe? Tem até uma história que você conta, né, que você contou num outro programa, sobre você fingiu que estava passando mal para não fazer outra disputa de pênalti, né? Depois, porque aí o que acontece? Eu errei esse pênalti no profissional. E o meu maior medo não era terminar minha carreira, era chegar no vestiário e ter que enfrentar o Eurico. Pô, o que ele vai fazer comigo? Será que ele vai me bater? Pô, era o meu pensamento. E aí eu descendo, aí o Edmundo desce comigo, eu falei, pô, tô com medo do Eurico. Ele, tá maluco, ele não vai fazer nada não, você tá comigo. Ele disse, pô, ele era o Edmundo, entendeu? Então, na hora ali eu falei, pô, ele não é possível, ele não vai deixar acontecer nada. E o Eurico não fez nada que eu imaginava, ao contrário, até me tratou muito bem. E aí, 2 meses depois, o Vasco vai pra semifinal da Copa do Brasil contra o Sport. E a gente vai pro pênalti, e eu jogando. Aí eu falei, cara, eu não vou bater esse pênalti não, porque se eu errar agora ele vai me matar mesmo. Se ele não me matou aquele dia, ele mata agora. E aí no finalzinho do jogo assim, pô, coisa de moleque, hoje eu não faria isso, mas eu levanto a camisa assim, enfio a mão por debaixo dentro da goela e finge que eu tô passando mal. Que isso, cara? Só que aí os jogadores falaram, não, calma, cara, você não vai bater não, tá maluco? O treinador sabia, ele não ia me colocar por isso, passar por isso 2 vezes. Só que na minha cabeça, dentro do campo, eu não pensei, falei, pô, ele vai me botar de novo. E aí eu fui e fiz isso, fingi que tava passando mal e tal, aí não bati. Ele não me botou pra bater, o Edmundo bate, erra, a gente é eliminado da Copa do Brasil. Foi o ano até que o Sport foi campeão em cima do Corinthians, foi 2008 isso. Mas o que era criado do Eurico dessa questão de base? Era tudo pensado para chegar no profissional. O que acontecia quando você chegava no profissional? Ele te chamava na sala, botava um contrato para você assinar, um contrato que você não podia chamar seu empresário para ler, nada, era só você e ele dentro da sala e mandava você assinar. Pô, ali tava um contrato de 5 anos para você ganhar R$1.500 por mês, você assinava, porque você tinha medo. Ele chegava e falava, assina aí, você assinava. E no meu caso, eu já estava negociado com o Zaragoza da Espanha, então eu já tinha um pré-contrato, eu não podia assinar outro. E aí ele faz a mesma coisa comigo, ele me chama na sala dele e tal. E aí eu falo que eu não podia assinar, meu empresário já tinha me preparado, e ele me xingou de tudo quanto é nome. Que isso? Me xingou de tudo quanto é nome. Pô, você chegou no Vasco desnutrido, o Vasco que te deu comida. Aquela pressão psicológica. Era psicológica, isso tudo era psicológico, era pensado para ter medo dele, para chegar nesses momentos aí. Eu tenho um amigo que assinou, ele tinha contrato com a Almeria da Espanha, um time espanhol, e o Eurico, assina, e ele assinou. E aí teve que entrar na justiça para quebrar o contrato. Então é uma dor de cabeça. Sim, foi até bom você ter entrado nesse assunto da Espanha, que eu fiquei com dúvida também, tipo, eu queria que você falasse um pouco como é que é a diferença do futebol, o futebol no geral lá, toda questão de negócio e tal, na Espanha naquela época e no Brasil, tinha muita diferença, assim, de salários, diferença do tratamento, né? Taticamente também você quer saber? É a organização geral do clube e questão de salários. Acho que cara, de organização aqui no Brasil, só o Cruzeiro fez isso comigo e só o Cruzeiro. Por exemplo, eu chego na Espanha, eu chego no Zaragoza, o time do Zaragoza tinha Pablo Aimar, D'Alessandro, Ricardo Oliveira, Ayala, que foi um zagueiro que foi capitão na Copa do Mundo com a Argentina. Tinham vários jogadores assim de super nome. E aí chega o Pablo, pô, de 21 anos, que ninguém conhecia, mas o tratamento que era para esses caras foi o mesmo para mim. Então eu chego no clube, aí o clube já tinha separado 2 pessoas que trabalhavam com imobiliária. Tipo assim, os caras já tinham separado imóveis para mim, para eu olhar aqui, ver essa casa. Aí eu saio desses caras, já tinha um professor de espanhol para me ensinar a falar espanhol. Aí eu saio desse professor de espanhol, já tinham 2 gerentes de banco para eu abrir conta em banco. Olha só. Tipo assim, esse nível de organização. Tipo assim, dentro do clube, eu entrei numa sala assim e eu fiz tudo. Aí já tinha 2 caras de concessionária de carro. Pô, você quer qual carro? A gente traz aqui para você, não sei o quê. Esse nível de organização. Sim, então, isso eu nunca tinha visto. E aqui no Brasil, o Cruzeiro fez isso comigo também. Quando eu voltei, o Cruzeiro fez isso também. E tudo dentro da toca ali, você resolvia tudo. Porque a preocupação deles é só você jogar. A sua preocupação tem que ser só jogar. Tipo assim, o que você precisa? Quantas pessoas tem na sua família? Quantas pessoas vêm para cá? Ah, vão morar 2 comigo. Então você precisa de uma casa de 3 quartos.
Então você precisa de um carro para 7 pessoas. Nossa. Eles pensam em aquela tudo isso. estrutura, né? Em tudo isso. A quem vai morar com você? Seus pais? Então a gente precisa abrir uma conta no banco para eles também, porque quando você estiver viajando, eles vão precisar mexer no banco, que não sei o quê. Eles pensam em tudo isso. E aqui no Brasil eu só passei isso no Cruzeiro. A gente vê muito isso nos times do Oriente Médio hoje, né? Da China. É muita organização, muito. Eu não, igual, por exemplo, eu fiquei 2 meses fazendo aula de espanhol e quando eu treinava, ficava um intérprete dentro do campo. Aonde eu ia, o cara ia atrás. Então, tipo assim, o time que jogava era 11 para 11, o meu tinha 12. Aonde eu ia, o intérprete corria comigo. Junto, né? Corria. Aí o treinador dava uma orientação, ele falava, quer que faz isso. Aí ele falava uma coisa, quer que faz aquilo. E em jogos, o meu intérprete era o Ricardo Oliveira. Ó, o Ricardo sério? Oliveira, porque ele já falava espanhol e ele me ajudou muito lá, cara. Me ajudou muito mesmo, assim. Então ele traduzia o que o treinador falava e o que os jogadores falavam. Mas tudo na vida é questão de necessidade. Se você está passando, você pega rápido. Então em 2 meses eu já falava bem espanhol, hoje eu falo fluente, mas em 2 meses eu já entendia tudo que falavam comigo e já sabia falar um pouco assim também. Sim. Mas esse nível de organização deles. E aí, dentro de campo, questão tática, foi aonde começou a me despertar uma vontade de seguir no futebol depois que eu parasse. Nossa. Foi na Espanha, porque taticamente é totalmente diferente. Hoje aproximou, tá? Muito. Hoje os clubes do Brasil se aproximaram muito, ainda não é a mesma coisa, mas se aproximaram muito taticamente. Eu acho que aproximou até demais. Eu acho que hoje a gente imita muito eles. Talvez por isso a gente não ganha mais Copa do Mundo. Perdeu aquela... Perdeu, porque eles lá, eles amam a gente. Por exemplo, eu chego no Málaga, e aí a bola vem pra mim no campo, e aí a arquibancada toda se levanta. Aí eu domino e toco pro lado, aí eles... E aí eu percebi aquilo. Aí eu chamei um outro brasileiro e falei... Pô, mas por que toda hora eu pego na bola, todo mundo levanta e aí eu toco, eles estavam esperando eu, tipo assim, vai fazer alguma coisa ali, vai driblar, vai fazer um malabarismo, e aí eu dominava, tocava e eles... Isso foi em 2006, né? 2007? 8. 2008, Espanha, 8, 9, 10. O Brasil já vinha de 3 finais de Copa, né? Chegava, então, assim, pra eles lá, todo jogador ali, né? é o Ronaldinho Gaúcho. Tipo assim, a minha posição era volante. Eu não podia fazer o que o Ronaldinho Gaúcho faz, eu nem saberia. Mas, assim, até por questão tática eu não poderia driblar, porque era um risco. Só que eles se levantavam, então, tipo assim, eu dominava uma bola no peito, eles aplaudiam. Eles amam, cara, eles amam a nossa essência, amam. E aí a gente tá copiando os caras. Que é uma coisa que o Brasil praticamente deixou se perder, né? Que tem que resgatar. Tem que resgatar. Que, na verdade, essa essência ainda tá na base. Lá no começo a gente tava começando. Aquela turminha, mas só que vai... Sabe por que eu acho que a gente não consegue resgatar mais? E aí eu vou dar uma palavra que é interna, que eu escuto isso de atletas profissionais. Porque o Brasil hoje não é mais lugar de ficar, é lugar de passar, é de vender. Então, para vender, você tem que se adequar para eles lá. Então, a base aqui está sendo formada assim. Se você parar para reparar hoje, um menino de 11 anos, aí estão falando com ele sobre balanço de linha de 4, de temporização, de encurtamento, de ajustar o corpo, de domínio e toca. Cara, tá todo mundo engessado. Hoje eu sinto isso nos meus atletas e eu senti isso nos meus últimos anos de profissional subindo atleta da base. Eles esperam que o treinador fale tudo para eles. O que eu faço aqui? O que eu faço? E, cara, a essência brasileira era... Por exemplo, eu cheguei na Espanha, nos meus primeiros treinos, o treinador me chamava o tradutor e falava assim, cara, aqui é diferente do Brasil, porque, pô, você dribla muito. Você pega a bola, você dribla 1, você dribla 2, você dribla 3. Eu falei, pô, mas eu consegui passar por 3 jogadores. Eu achei que você tinha que me aplaudir. Ele, não, aqui a gente quer que domine e toque. E estão fazendo isso no Brasil hoje. Hoje os pontas nossos dominam e tocam. Desse jeito. Dominam e tocam. E, cara, sinceramente, eu sou brasileiro, assim, muito, cara, no extremo. Eu amo meu país. Eu sou Neymar, assim, acima de tudo. Eu amo Neymar, cara. Sou apaixonado nele. Mas eu acho que a gente não ganha uma Copa do Mundo tão cedo. Duro falar isso, né? Mesmo querendo que a gente ganhasse a próxima, inclusive ele voltando, eu queria que eles preparassem e tal. Do jeito que mas eu acho que não ganha, cara, porque a gente tá imitando os caras. E como que você vai ser melhor que eles? Vocês estão fazendo isso desde quando nasceram. Perdeu a identidade. Perdeu, a gente tá querendo pegar deles. E eles fazem isso. Por exemplo, na Espanha, eu peguei o volante que virava 10 bolas no mesmo lugar. No mesmo lugar, porque é a essência deles, cara.
Só que ele não sabia dar uma pedalada igual eu dava. É que o improviso eles não têm. Não tem. Então eu acho que a gente não ganha por isso, é a minha opinião. Pena isso, né? Vamos ver. Então, e hoje, Pablo, assim, quais são os seus planos futuros? Hoje você trabalha com o quê? Quais são os seus planos daqui a 5 anos, 10 anos? Entendeu? Porque tem que ter aquela projeção pessoal também, né? Você falou que houve a questão da lesão, né? Mas como que hoje você vive de quê, atua de quê, entendeu? Pretende chegar aonde, ou estar daqui 5 anos, mais ou menos? Fala assim para nós, assim, mais ou menos, aonde você pretende chegar, o que você... A sua profissão atual hoje. Hoje eu sou treinador da equipe Sub-15 do esporte e sou auxiliar da equipe Sub-17, Esporte Clube Juiz de Fora. Cara, eu pretendo cumprir todas as etapas de treinador. Então, pretendo ser treinador da 15, pretendo ser da 17, pretendo ser da 20 e depois pretendo ser auxiliar técnico profissional. Para aí eu vou sentar, vou avaliar minha vida e ver se eu tenho condições de ser treinador de uma equipe profissional. Hoje, mesmo com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 20 anos e estudando na CBF, fazendo os cursos que eu faço paralelo, hoje eu não me sinto preparado para ser treinador de uma equipe profissional. Talvez eu poderia até dar certo, mas na minha cabeça eu não me sinto preparado. Perfil tem, olhando aqui assim daqui. Tomara, né? Então, você foi capitão em vários times, né? Não é? Eu quero cumprir todas as etapas, não quero pular nada, quero passar por todas as categorias, porque todas têm seu ensino, têm seu aprendizado, e eu quero cumprir todas elas e ver o que Deus reserva para mim mais para frente. Mas hoje eu sou treinador do Sub-15, eu entrego tudo que eu tenho de conhecimento, de vontade para a equipe Sub-15 e sou auxiliar da 17, então entrego para eles também. Mas eu não sou de fazer muito plano assim. Pô, eu acabei de revelar para vocês que acho que Deus me levou muito mais longe do que eu imaginava, então eu sonho ali, cara. A gente que vem de baixo, a gente costuma sonhar curto para não se frustrar, entendeu? Então, mesmo eu tendo uma vida muito legal profissionalmente, ela me surpreendeu em vários momentos, que eu não sonhei tanto, eu fui sonhando curtinho, fui curtinho, e como treinador, lógico que eu tenho ambição, é diferente de sonhos, de planos assim. Hoje o meu plano é cumprir todas as etapas, mas a ambição eu tenho até de ser treinador da seleção, que eu tenho que sonhar. Se eu não sonhar com isso, eu estou errado, eu estou na profissão errada. Igual eu sonhei ser atleta de seleção, eu não fui. Mas eu tinha que sonhar, fazia parte da minha profissão. Então, eu tenho planos de cumprir todas as etapas, mas o que vai acontecer nesse meio tempo aí só Deus sabe e só o meu